Quem quer cortar a despesa, dá exemplo. É o que eu sempre fiz na minha vida. Se esse governo falasse, eu quero cortar a despesa, em vez de continuar quantos ministérios? 37, 39, né? 39. Falar, a partir da semana que vem vai ser 20. Quando eu assumi, eram 21 secretarias, eu cortei para 14. Tem muitas prefeituras, Brasil afora, que tem mais de 14 secretarias. Eu toco um estado com 21 milhões de habitantes, com 14 secretarias. E melhoramos todos os indicadores de políticas públicas. O que nós temos visto no Brasil, infelizmente, é muito discurso, muita polêmica e pouca ação, principalmente desse governo federal. E aí o mercado está respondendo, com alta do dólar, com alta dos juros, etc. Mas sabe o que me intriga, Otávio e Ana? A inflação está sob controle, né? Tá ali dentro da banda. Você tem crescimento da renda, você tem crescimento do emprego bom de carteira assinada. Mas você tem uma insatisfação com o governo, uma má vontade, que eu acho que está para além dessas questões econômicas também. Eu acho que passa, nunca é uma explicação só. Eu acho que passa por essa sensação, Otávio, que você bem coloca, de uma naftalina, de um governo que repete o que foi o governo lá atrás, uma ausência de novidade. Acho que é um público novo, porque é um Brasil novo no Lula 3, e aí linka com o que eu dizia há pouco sobre quem é esse brasileiro, né? Tem essa pesquisa maravilhosa que o Felipe Nunes faz, que mostra um pouco a cara do Brasil, né? A nova cara do Brasil, então é uma dificuldade de chegar a esse público. Tem os tropeços ali políticos que são mensurados, que o público não gosta, como flerte lá atrás, não mais com a Venezuela, esse tipo de coisa. Então me parece que vai além, porque do ponto de vista econômico tá ok. E do ponto de vista econômico tá ok. Tem os prognósticos feitos, inclusive, pelo mercado em relação ao que vai acontecer por causa da relação dívida-PIB, que está subindo cada vez mais, isso vai ter um impacto, juros, a economia não vai mais crescer, enfim. Mas hoje o retrato é positivo. E há uma má vontade que eu acho que passa por outro lugar. Já conseguiu pagar a turma, já conseguiu melhorar a merenda. O que está faltando lá em Minas? Pra você ganhar para presidente. Vamos com calma. Não vem não, tem que fazer. Não seja humilde. Se organizar direitinho, todo mundo governa. Pra ganhar. 90% dos prefeitos de Minas apoiam o meu governo, porque eles receberam de volta o assalto. Mesmo lá tem bastante petista, hein? Tem, mas eles gostam do meu governo, porque eles sabem que eu pago. Sério? Paga em dia. Todo mundo gosta de pagar. Dia 5 cai. Todo mundo gosta de dinheiro na data certa. E político gosta disso porque ele gosta de lançar programa, né? Só que ele tá mandando a conta para todo mundo. Às vezes o seu Zé lá que tá recebendo alguma coisa do governo tá pagando muito mais de imposto sem saber. Diz que agora que veio, você tinha lá o seu esquema, sua loja. Não, esquema é um nome que fica feio, né? É um negócio. Seu trampo. Sua loja, seus negócios estavam funcionando bem e tal, e foi pra política. E você tá há 6 anos tocando o governo de Minas Gerais. Isso. O que você diz que foi bom e o que foi ruim para tua vida pessoal? Você acaba tendo de ter uma vida bastante limitada em algumas questões. Tipo, eu posso ir num restaurante. Só que se eu for num restaurante, eu vou ter pessoas que querem chegar próximo para agredir. Tem pessoas que querem chegar próximo para elogiar, para tirar foto. E você tem de dar atenção. Você acaba sendo uma pessoa pública. Eu acho que você enfrenta isso também. As pessoas muitas vezes te agridem. Você está andando, alguém te xinga e etc. Apesar que isso não me afeta em nada, porque eu tenho a consciência tranquila. Eu tenho até dormido muito bem, o que indica isso. Eu falo que eu faço o certo. E o certo me faz dormir bem. Estou desagradando algumas pessoas que sempre mamaram nas tetas do Estado. E hoje não tem mais isso. Faço algumas coisas que não agradam, mas que são necessárias. Eu falo que governar é meio que igual a figura de um pai e de mãe. Tem hora que você tem de falar não pro filho. Tem hora que você tem de puxar a orelha do filho. E no Brasil nós temos muito populismo. Ninguém quer desagradar ninguém. E quem não desagrada ninguém não consegue fazer nada que avança. Em Minas tinha o Benge, tinha a Minas Caixa, tinha o Crédito Real. Esses bancos foram liquidados e o passivo passou para o Estado. E foram privatizados a parte boa. E desde então, essa dívida tem crescido constantemente, mesmo o Estado estando pagando. Nós estamos falando de uma correção IPCA, que é a inflação, mais 4%. E a lógica aqui é simples. A economia do Brasil cresce 4% ao ano, década após década? Não cresce. O que fica claro? A economia do Brasil cresce 1,5%, 2%. E no final de uma década, o que acontece?
A capacidade de Minas pagar essa dívida diminuiu. É como se o seu salário todo ano fosse reajustado em 5% e a sua dívida em 12%. Esse ano que vem você paga, mas daqui a 10 anos você já não vai conseguir pagar mais. O que aconteceu em Minas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Goiás, é isso. E São Paulo caminha para isso. São Paulo tem a maior dívida. Só que a economia de São Paulo ainda consegue absorver. E se nós não tivermos um tratamento adequado, como existe do governo federal para o setor privado, nós não vamos ter solução. Quando uma empresa entra em recuperação judicial, o que acontece? Você pega o passivo dela, a dívida, e alonga. E ainda dá um deságio. Aí a empresa consegue manter os empregados trabalhando, consegue pagar impostos e muitas vezes se viabilizar para o futuro. Se não tiver um tratamento, nós não vamos ter medicamento, nós não vamos ter dinheiro para merenda, porque literalmente a conta não fecha. E olha que eu sou o governador mais econômico da história de Minas. Não tenho palácio, não tenho 32 empregadas, não tenho aeronaves à disposição, nada. Enxuguei o secretariado de 21 para 13 secretários e nada viabiliza. O que nós precisamos é dar um tratamento diferenciado. E lembrando que esses estados ajudam muito o Brasil. Minas Gerais, no número redondo, manda todo ano para Brasília cerca de 150 bilhões e recebe 50 de volta. Então, mas isso para a gente poder entender, para facilitar aqui o entendimento, porque isso é muito específico. Por exemplo, essa dívida é o quê? Você tem lá o... Você manda o dinheiro para Brasília. E Brasília redistribui essa grana. Essa dívida é isso? O que é a dívida que você tem? A dívida é uma coisa. O que eu estou dizendo são os impostos federais. As empresas de Minas, as pessoas físicas, todo ano pagam para Brasília 150. Certo. E o Estado e as prefeituras de Minas recebem 50. 100 bilhões não volta. Aí. Então, todo ano Minas está mandando 100 bilhões. E o que tanto você está devendo lá para Brasília? E hoje nós estamos devendo 160. E essa dívida de 160 inviabiliza o Estado, Emílio, porque IPCA mais 4%. Nós temos de pagar essa dívida esse ano, se fosse o sistema ordinário, 8 bilhões que nós ainda teremos de pagar. E o ano que vem, 20. Nós não temos esse recurso. A única alternativa é o regime de recuperação fiscal ou então o Propag, que foi muito bem proposto pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que vai colocar uma viabilidade, deve reduzir, se ele for levado adiante como foi proposto, para IPCA mais 1%. Aí é pagável. Antes de eu assumir já tinha cortado. Sim. Eu vi posto de saúde, o único de cidade pequena, fechado. A merenda escolar em Minas era uma água com arroz. Isso aconteceu em Minas Gerais. O salário deixou de ser pago. O salário estava atrasado, né? O salário estava atrasado. O 13º não foi pago. Confiscaram o recurso do Tribunal de Justiça, eu estou pagando de volta. Pararam de mandar dinheiro para as prefeituras, aquilo que as prefeituras têm direito da parte do ICMS, que eu já paguei de volta para as prefeituras. Então, já vivemos o terror. Agora eu pergunto, será que nós queremos repetir o terror? Você já conseguiu pagar a turma, já conseguiu melhorar a merenda, o que está faltando lá em Minas? Para você ganhar para presidente. Não, vamos com calma. Não vem não, tem que fazer. Não seja humilde. Se organizar direitinho, todo mundo governa. Para ganhar. Eu te diria o Ratinho Júnior e vai. 90% dos prefeitos de Minas apoiam o meu governo, porque eles receberam de volta o assalto. Mesmo lá tem bastante petista, hein? Tem, mas eles gostam do meu governo, porque eles sabem que eu pago. Sério? Paga em dia. Todo mundo gosta de pagamento. Dia 5 cai. Olá, todo mundo gosta de dinheiro na data certa. Nós estamos pagando o Tribunal de Justiça de volta. O funcionalismo público voltou a receber em dia. Reclamam que não tem o reajuste à altura. Agora, adianta você dar o reajuste e não pagar como foi dado no passado? Você ia chamar a sua empregada na sua casa, falar, eu vou aumentar seu salário de 50% e depois não pago o salário dela? Então, eu sou um governador que eu prefiro, Emílio, eu tenho sempre dito,
receber uma reprovação, mas dormir com a consciência tranquila, fazer o certo, do que soltar foguete e amanhã não ter o recurso para pagar. Infelizmente, a política no Brasil vive muito dessa irresponsabilidade. E o que nós temos lá hoje de desafio no Estado é recuperarmos as estradas. Estamos recuperando. Já recuperei 3 mil quilômetros, mas ainda temos lá mais uns 5 mil, que não são os piores, que nós priorizamos os piores para serem recuperados. Mas isso está acontecendo constantemente. Hoje nós temos mais de 45 obras em andamento, recuperando. E o que eu tenho orgulho de falar é que nós estamos acabando com o maior cemitério de obras inacabadas do Brasil. Do cemitério de obras que Minas tinha, eu penso que nós vamos praticamente zerar. E, logicamente, eu não comecei nenhuma grande obra minha. Para que começar uma obra se você tem centenas para concluir? E geralmente político gosta de fazer. Claro, sim. Não criar uma nova porque vale muito dinheiro. Aí tem uma diferença gritante. Sim. É terminar o que foi iniciado. E falando em economia, agora como é que você enxerga o Brasil, o governo federal, nessa linha de gastar muito e até virou meme o Haddad com as taxas, né? Zé do Taxão. O que você acha desses memes? Se faz sentido e qual é a sua visão? Eu pessoalmente, sempre fui econômico, venho do setor privado. Quem vem no setor privado, se gastar mais do que ganha, vai ter problema uma hora. E nós estamos vendo um governo que esbanja, que só quer gastar, né? Tem até uma frase que fala, o bom é gastar é que dá resultado. Eu não conheço nenhum lugar do mundo onde isso deu certo. Fecha a conta. Fecha a conta. E estava agora há pouco com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele me falando da preocupação dele com relação ao futuro. A taxa de juros no Brasil não vai cair por causa da gastança do governo. O que significa gastança? Você precisa pegar dinheiro. Quando você pega dinheiro, fica menos dinheiro na praça. Quando um produto falta, o que acontece? O preço aumenta. Inflação. E o preço do dinheiro é a taxa de juros. Então, o Brasil vai continuar tendo uma taxa de juros alta, o que é ruim, porque a economia cresce pouco. Isso significa também, de certa maneira, inflação, como você disse, e que atinge os mais pobres. Sim. Os mais pobres é que são atingidos. Sim. O empresário perde poder de compra. Perde o poder de compra, já que ele é assalariado, os aposentados, etc. Então, o discurso do governo federal hoje que fala eu sou social, é um social bem falso. Vamos dizer assim, porque ele está prejudicando quem mais precisa, que não pode ter inflação. Mas você acha que a população, e até puxando o que o Zuzu falou dos memes, você acha que fica mais fácil a população entender, falar assim, não, mas peraí, eu tô sendo, tudo que eu tô fazendo, eu tô sendo taxado, porque tinham coisas que não eram e agora eu tô pagando mais. Você acha que a população tá percebendo que tá pagando, tá subindo o imposto e tá se ligando cada vez mais na questão da economia? Eu acho que sim, é muito bom, porque quando o governo fala precisa gastar com programa social, alguém paga a conta. E quem paga a conta é a população, como você está falando, né? E político gosta disso porque ele gosta de lançar programa, né? Só que ele está mandando a conta para todo mundo. Às vezes o seu Zé lá que está recebendo alguma coisa do governo está pagando muito mais de imposto sem saber. Porque o que ele recebe, ele sabe. Agora o que ele está pagando está escondido no preço de tudo, da gasolina, do carro, do arroz, do feijão, da carne, da energia elétrica, que todo mundo paga. Então eu falo que governo que gasta muito é governo esbanjador que manda a conta para o povo e o povo muitas vezes paga sem saber que está pagando. Já está embutido, o cara nem percebe, né? Eu queria saber quais medidas você tomou lá em Minas Gerais. Parece que você fez o endurecimento das regras dos presídios. Queria saber o que você fez também em Minas que daria para fazer mais no âmbito nacional. Nós adotamos uma medida que vai entrar em vigor agora, que é proibir cigarro dentro dos presídios. Na minha opinião, é uma medida certa, porque o cigarro acaba causando uma série de problemas, incêndios. Por único lugar para fumar bom. O único. Na o último que sobrou. Para alguém te levar um cigarro. Pode fumar o tranquilo. Cigarro coloca-se ali entorpecente dentro do cigarro, você não tem dificuldade em fiscalizar.
E se alguém quer fumar, fique livre, em vez de cometer crime. Boa. Tão fácil, não é isso? E hoje tem tanta restrição para cigarro. Quem voa de avião não pode filmar. Sim. O sujeito não está lá de férias. Na balada, no bar. Quem vai num hotel não pode fumar. Então eu acho que é totalmente certo. Boa. É criminoso, tem de ser tratado com rigidez. Então, meus amigos, nós estamos vendo qual é a real situação do Brasil. Não é nada boa. Eles estão tentando trazer uma outra interpretação, como eu disse distante, mas essa não é a realidade. Você que é consumidor, você que sai para trabalhar todos os dias, você que tem que comprar o pão, o açúcar, o leite, você sabe o peso que está no seu bolso. Você sabe que o seu dinheiro perdeu o seu valor. Quem consegue fazer uma compra de R$500 e dizer, não, vou passar o mês? Não passa, não passa. Uns tempos atrás eu me lembro que a minha esposa fazia compra com R$200. Era eu e ela só com R$200, nós passávamos 15 dias. Hoje R$200 nós mal passamos a semana. Ou seja, o nosso dinheiro perdeu o valor. Eu tenho que trabalhar e ainda tenho que ter outras fontes de renda e ainda tenho a minha esposa me ajudando, porque se for tudo nas minhas costas, com um salário mínimo não dá para passar, não dá para sobreviver. Então, esse país que essa jornalista militante, mentirosa está falando, não é o Brasil, pode ser outro país lá fora. Aqui não. Infelizmente, nós vemos tudo que está acontecendo e ainda tem gente que se dá o luxo de defender a incompetência desse governo. É triste, é horrível e é lamentável. Mas 2026 vem aí e, para mim, na minha opinião, o candidato que não vai solucionar o problema do país, não é o salvador da pátria, não, nada disso, mas é um forte candidato, é um bom candidato, que eu estou trazendo vídeos sobre ele, é o Romeu Zema. Se você concorda, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o Romeu Zema, caso o Bolsonaro não esteja elegível daqui para lá. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curte, comente, compartilha, e até o próximo vídeo, se Deus permitir.